Pessoal, eu esqueci de falar no último vídeo que o cachorro, né, que um vizinho reclamou e o outro na rua, meu cachorro é vira-lata misturado com raça. Ele não é nenhum pitbull, não é nenhum aquele cachorro lá grandão, sabe? Ele é um vira-lata misturado. Então, se ele fosse um pitbull, com certeza colocaria, né, porque é segurança. Mas ele não é o caso. Como eu falei em uns últimos vídeos, eu perdi meu Instagram por causa que o Instagram derrubou, né, 2 vezes, né, desabilitou a minha conta. Mas eu vou tirar isso como um sinal, né, para eu sair mais das redes sociais. E eu recomendo vocês fazerem o mesmo também, porque a gente perde muito tempo no Instagram, né? E eu não estava produzindo conteúdo no Instagram, então eu só estava consumindo. E isso, querendo ou não, você está ali desperdiçando sua energia, perdendo tempo em telas, em pixels, assistindo reels, não só o Instagram como o TikTok, né, X ou outra rede social. Então, nessas uma semana que eu já estou sem Instagram, é bom que eu meio que saio, né? Saio da internet um pouco, né? Já diminui meu tempo de rede social, como TikTok, X, né? Só tô no YouTube agora. E eu recomendo vocês fazerem o mesmo, porque lá, pessoal, você lá é muito fácil você se comparar com os outros. E uma coisa que eu quero falar com vocês também é que não se compare com ninguém, não se compare com fulano, com ciclano, sabe? Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua vida. Cada um vai viver a vida que está escrevendo, que está chegando, né? Ainda mais se estiver retendo, as coisas vão melhorar, né? A gente está com a sorte do nosso lado, então não se comparem nunca, porque isso não adianta nada você se comparar, você vai ficar triste e isso não adianta nada. É melhor você focar no seu, entendeu? Foca no seu, foca em ser melhor que você de ontem. Tipo, hoje eu estou melhor que ontem, mais um dia retendo, mais um dia treinei, mais um dia focando em mim, não focando no que o outro está fazendo, no que ele deixou de fazer. Eu estou focando em mim. Eu recomendo vocês fazerem o mesmo. E no Instagram, seja lá outra rede social, lá é muito fácil se comparar. Então, eu vou tirar esse tempo, já que eu perdi 2 contas, e não vou abrir outra no momento, mas é bom que eu meio que dou uma equilibrada na minha dopamina do cérebro, né? Porque o Instagram libera muita dopamina e junto com a retenção, não assisto mais pornografia, então minha dopamina está elevada, então eu vou poder usar essa dopamina em coisas naturais, saudáveis, e como treino, leitura, vai ser mais prazeroso, e não ali tanta prazer em mídias sociais. E recomendo vocês fazerem o mesmo. E não se compare com as pessoas também que tem mais tempo que você em retenção e que tem mais dias. Eu tô com quase 1 ano, não se compare comigo, se compare com você. Você tenta vencer cada dia, né? Não se compare com alguém que tem 6 meses e você tem só 1 semana ou 2 meses. Não se compare com alguém que tem 7 meses e você tem 2, sabe? Senão você vai ficar triste. Se compare com você, para você vencer cada dia mais, entendeu? Tire um pouco do peso dos dias e foque no seu dia as metas e as coisas que você tem que fazer. Não se compare com alguém que tem mais tempo que você, porque isso também pode te atrapalhar na jornada de retenção seminal, ficar se comparando com quem tem mais tempo que você. E não escute os perdedores falando que isso é mentira, que é placebo, que não funciona. Eles são só uns caras vazios que não conseguem vencer a si mesmos e querem te desanimar, certo? E é isso, porque quando a gente sai, né, da comparação, sai das mídias sociais, ninguém meio que sabe o que você está fazendo, né? Ninguém sabe o que você está fazendo, o que você está vivendo, porque lá normalmente a gente posta a nossa vida, né? Se você não for low profile. Mas outra coisa que eu quero falar nesse vídeo é que se torna um fantasma. Agora que eu saí das mídias sociais, eu não tô lá postando, né, minha rotina de treino. Eu nem postava, né, minhas fotinhas que eu postava, eu não tô postando isso. E aí as pessoas meio que não sabem o que você está fazendo. Isso é um bom, porque aí ninguém pode te sugar, te atrapalhar. Porque, pessoal, quando eu comecei a treinar
quando eu comecei a treinar com 17 anos, eu não falei pra ninguém, eu só comecei. E depois de meses, assim, depois de uns 6, 7 meses, eu postei uma foto sem camisa, né? Quando eu comecei no meu primeiro ano de academia, e todo mundo, caramba, já começou a treinar, tá treinando, tá forte, hein? Tipo, eu não falei que eu ia treinar, sabe? Eu só fui lá e treinei, né? Fiquei um tempo sem postar nada de academia, nada. Não falei pra ninguém que tava começando a treinar e postei o resultado, né? Já tava com um shapezinho, né? Melhorei, coloquei músculo depois de uns 6 meses, né? Eu saí de não ter músculo, de gordinho, né? Gordinho não, de barriguinho, com barriga pra músculo. Emagreci com músculo, entendeu? E isso é muito bom, porque quando você não conta o que você vai fazer, não conta o seu próximo passo, ninguém pode atrapalhar. Por isso que eu falo, não conte seus objetivos, metas e nem planos para seus amigos, para sua família, nem pro Instagram. Tipo, tem gente que posta o que vai fazer no ano, sabe? As metas do ano, as metas do mês, para todo mundo ver, mas não faça isso. Guarde isso para você e conquiste, né? E lute diariamente, porque aí ninguém pode te atrapalhar, ninguém vai ter inveja de você e querer te sugar ou fazer você voltar pro balde, porque se você tem amigos que você bebia, que você fumava, que você não fazia nada, só ficava ali zoando sem fazer nada, sem nenhum progresso em direção aos seus objetivos, e eles veem que você tá mudado, veem que você tá treinando, eles vão querer te puxar pro balde. Aqui treinar o quê? Para de ser tonto. Vamos aqui beber, vamos aqui fumar. Então, por isso que eu falo, não conte. E quando você sai da mídia social, quando você se torna um fantasma, quando você não tá lá postando suas metas ou nem falando pra ninguém, as pessoas não sabem onde atirar. Elas ficam no escuro. E aí você vai ter todo o tempo, toda a energia para focar em você, junto com a retenção seminal. Isso é muito bom. E é isso, pessoal, porque todo mundo ficou, caramba, tá treinando, olha, tá forte quando eu comecei a treinar. Mas eu não falei que eu ia treinar, eu só postei depois de meses. Se eu falasse que eu ia treinar, muitas pessoas, né, amigos, iam me desencorajar, né, não iam estar do meu lado, iam querer que eu fique na mesma. Por isso que quando você sai das redes sociais, é muito bom, porque você vai ter todo esse foco em você, certo? E é isso, as pessoas não vão saber onde atirar em você. Isso é muito louco e é muita verdade também. Porque quando você conta o seu próximo passo, a energia da pessoa pode vir uma energia ruim para você e te atrapalhar. Que você já deve ter ouvido. Quando você conta o que você vai fazer, ou o seu plano para alguém, para seus amigos, as pessoas normalmente dá errado. E isso é muito verdade. Eu queria não ter contado meus sonhos para parente também, sabe? Nem para parente você conta, seja lá quem for. Eu contei e isso eu não queria ter contado. E se você estiver vendo esse vídeo, não conte para ninguém o seu próximo passo, o seu plano. E eu recomendo vocês se tornarem um fantasma, porque você não vai ter... Você vai ter a energia da retenção seminal com você, você vai ter foco, né? Muito foco nos seus objetivos, e você não vai perder tempo em mídias sociais e nem contando seu próximo passo para amigos e parentes. Então você vai se tornar um fantasma e vai voltar irreconhecível. Você vai voltar irreconhecível. Quando a gente está vencendo a si mesmo na sombra, sem ninguém ver, né? Porque a plateia, ela não vê um ensaio, ela vê o show. Então, quando você está se vencendo diariamente, né, sem ninguém ver, sem ninguém saber o que você está fazendo, as pessoas não sabem onde tirar, e você vai ter muito tempo para se melhorar e evoluir. E aí você vai voltar irreconhecível, então você já vai avançar muito, né? As pessoas vão ficar lá pensando que você não está fazendo nada, pensando que você está bebendo, que está fumando, né, que não está evoluindo, né, já que você não postou e nem falou. E aí quando elas forem te ver depois de meses ou anos, elas nem vão te conhecer e vão demorar muito tempo para te alcançar, porque você já avançou 5 anos em 1 e elas não avançaram nada, certo? Então, lembre-se de não se comparar com ninguém, certo? Porque isso é muito verdade, porque quando você se compara, você
tá colocando essa energia em outra pessoa, tipo, ela tem isso, ela tem aquilo, eu não tenho, e você vai ficar vai perder energia nisso, né? Vai ficar pensando nisso, vai ficar triste. Mas quando você guarda essa energia e não pensa no outro, foca em você, você vai ter todo o tempo do mundo para evoluir, e muito, certo?